temos a honra de receber a doutora Tassiana Hintza, médica ginecologista e obstetra, que também é coordenadora da residência em ginecologia e obstetrícia do São Lucas Hospital Center. E hoje nós vamos falar sobre o impacto da residência médica no desenvolvimento de novos profissionais e sobre os desafios e avanços na saúde da mulher. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui falando sobre a nossa residência aqui do São Lucas. Então hoje vamos conversar um pouquinho mais. Eu gostaria que a doutora começasse explicando pra gente, então, o que é a residência em ginecologia e obstetrícia, o que engloba dentro dessa residência e dessa especialidade também, porque a gente tem duas características ali, ginecologia e obstetrícia, e eu gostaria que a doutora explicasse mais pra gente. Então nós temos a gente chama de ginecologia e obstetrícia, né, que envolve a mulher, né, tudo que relaciona-se à saúde da mulher e a essa assistência que o ginecologista e o obstetra vai dar para essas pacientes. E aí vai desde a adolescência, que a gente pega o ginecologista, né, tratando uma adolescente, seja para anticoncepção, para regular ciclo, alguma coisa nesse sentido, até a hora do parto também, né, que acaba se tendo, é um momento muito especial, muito diferenciado, que a gente está ali do lado da paciente, e por final, ali a menopausa, que também é uma fase da vida da mulher que também não deixa de ser um momento algum importante, que também a gente tem que dar essa assistência. Então, é durante toda a vida, praticamente, da mulher que a gente, como ginecologista e obstetra, dá essa assistência. Então, é um acompanhamento, de fato, médico da mulher, como a gente fala. É isso, exatamente. Que ela vai consultar e vai fazer esse acompanhamento ao longo da vida toda. A doutora comentou, então, essa questão de quais áreas ele atua dentro desse cuidado com a saúde. E aí, a gente falando sobre a questão de quando começar, a doutora comentou sobre a adolescência, quais seriam, então, o começo da indicação para buscar o ginecologista e a importância de buscar um ginecologista de confiança para acompanhar ao longo da vida também, né, doutora? Sim, exatamente. Antigamente, as nossas avós, até nossas mães, não tinham esse costume de levar a ginecologista. Hoje em dia, já se tem uma outra cultura. Quando a menina menstrua, as mães já se preocupam e perguntam: tá, será que eu posso levar? Pode levar com certeza. Não é assim, nossa, estritamente, absurdamente necessário. No entanto, algumas questões, por exemplo, está com muita irregularidade menstrual, muita cólica menstrual, adolescente. Então, aí é um momento, sim, de ir ao ginecologista com a sua filha adolescente. Isso é muito importante porque ainda existe talvez um certo tabu a respeito disso, né? De buscar essa informação. Porque, assim como a doutora disse, é o médico que ele vai dar esse suporte. Então, não só pela questão da concepção e contracepção, mas também para acompanhar e monitorizar essa saúde, até para rastreio de outras doenças também, né, doutora? Com certeza, com certeza. Há muitas doenças, depois, claro, que não tanto na adolescência, mas hoje em dia a vida sexual inicia-se cada vez mais precoce, né? Então, às vezes, a gente tem que ver não só doenças sexualmente transmissíveis, mas avaliar a questão do câncer de colo de útero, mais para frente, depois dos 40, o câncer de mama. Então, tem várias questões aí que a gente vai acompanhando, além, claro, do pré-natal durante a gestação, né? Que tem que ser feito mensalmente, daí no final as consultas diminuem de frequência. Então, tudo isso a gente acompanha na vida da mulher. E agora nós vamos falar um pouquinho, então, sobre a residência, agora que a gente entendeu o papel e a importância do médico ginecologista. Como é que, doutora, está estruturada, então, a residência aqui no São Lucas? Qual é o tempo de duração e como é esse período de formação do médico ginecologista e obstetra? Então, a residência em ginecologia e obstetrícia, ela tem um período de formação de 3 anos. Então, o residente vai ficar aqui 3 anos no hospital, aprendendo, lapidando o conhecimento, justamente relacionado à área de ginecologia e obstetrícia, né? Nós estamos agora, em fevereiro, vai formar a 5ª turma de residentes, tá? E tem mais os R2 e os R1s que estão aqui também. Hoje nós estamos com 8 residentes, sendo 2 R3, 3 R2 e 3 R1. R2 e R3 é o residente no primeiro ano, R2 no segundo ano, R3 no terceiro ano. E o que o residentes, o que eles fazem, né? Aqui, basicamente, como residentes. Eles, primeiramente, acho que assim, o foco principal, eles fazem residentes. Por que é residente? Porque praticamente mora no hospital, né? Então, eles ficam basicamente aqui no hospital,
fazendo partos, atendendo as pacientes no consultório, no ambulatório. Também temos ambulatório de ginecologia, temos cirurgias, temos videocirurgias que eles também acompanham, né? Mas assim, por exemplo, no primeiro ano, o foco principal deles é o parto normal, e eles se dedicam mais a isso, assistência à paciente, né? Aqui é bem humanizada, bem interessante, assim, eu acho bem bom esse vínculo que eles fazem com as pacientes aqui. Então, o parto normal, aí depois, com o passar dos anos, do segundo, terceiro ano, eles começam a fazer cirurgia, videocirurgia, atender com mais autoridade, na verdade, assim, até os ambulatórios já sabem tomar algumas condutas, tudo sempre com a nossa supervisão, ou seja, a supervisão dos professores. Isso é uma coisa que a gente reforça sempre, esse acompanhamento e esse suporte do preceptor, para que o pessoal entenda que a doutora até comentou no primeiro bloco da outra edição, falando sobre, são duas cabeças pensantes, então ele tem a avaliação do residente, a avaliação junto do preceptor, que dá esse suporte para o paciente também, né, doutora? Exatamente. Então, e mais uma coisa que eu gostaria de falar, assim, que o número de partos aqui aumentou bastante, seja por ter agora uma residência em ginecologia e obstetrícia, e também pelo hospital ter crescido bastante, mas hoje, em média, a gente está fazendo aqui 170 partos ao todo, por mês. Por mês, caramba, é muito bebezinho nascendo. É bastante. Então, assim, isso também é mais um motivo para estimular os estudantes de medicina, quem fica na dúvida se vai fazer ou não vai fazer ginecologia, que tem alguma intenção de fazer ginecologia obstetrícia, a gente tem fluxo, temos, assim, um fluxo grande que nos ajuda no aprendizado dos residentes. Isso é muito importante, né, doutora, ter essa estrutura e ter os pacientes para que esse residente acompanhe durante e tenha essa formação. A doutora comentou sobre a questão do primeiro ano, eles estar em contato com o parto, mas além do parto, a doutora também comenta sobre as outras cirurgias, porque muitas vezes a gente relaciona ginecologista ao nascimento, ao parto, mas é muito além, né? Como a gente comentou, tem essas outras doenças e outras condições que necessitam do acompanhamento. E como é, na prática, então, para esse residente acompanhar, doutora? Então, aqui no São Lucas, especificamente, é bem interessante. Por quê? Porque, assim, às vezes, o foco maior, igual você até falou, às vezes é a obstetrícia, né? Tem muito fluxo, então você acaba enveredando mais para o lado da obstetrícia. Mas a gente precisa também dessa questão de cirurgias e tal. E aqui a gente tem um fluxo muito bom de cirurgias. Quais que são essas cirurgias? Esterectomia, ou seja, a retirada do útero, né, para levantar bexiga, para retirar, por exemplo, cistos de ovário, laqueaduras, entre outras cirurgias. Então, o básico, assim, são essas, mas eles fazem e saem bem preparados nesse quesito também, aqui no São Lucas. Então, ele precisa ter esse acompanhamento, esse suporte, porque é o período de formação, e para posteriormente ter esse cuidado no atendimento dos pacientes. Outra questão que é muito forte no São Lucas e que a gente aborda também é a questão do uso das tecnologias e o contato com aparelhos e diversas outras técnicas, e eu acredito que dentro da residência é o período também que esse profissional ele está aprendendo e tendo esse contato. E dentro dessa especialidade da ginecologia, doutora, como é esse processo? Então, seja no pedido de exame, seja no contato com as outras áreas, como é essa parte das tecnologias na formação desse profissional? Então, a gente tem algumas questões da tecnologia aqui no hospital, por exemplo, o ultrassom. Tem um ultrassom dentro do consultório, que os residentes atendem as pacientes gestantes aqui. Então, esses ultrassons, às vezes está na dúvida, não que ele vai gerar um laudo, mas ele já pode dar uma olhada, já tem uma experiência com um ultrassom ali. Depois, se ele quiser, ele faz outros cursos, mas ele tem essa ferramenta para ele trabalhar ali no hospital. Outra coisa é com relação ao TASI, que é o sistema, né, do hospital. Então, assim, hoje se quer pedir um exame, fazer a prescrição, é tudo via o sistema hospitalar, ou TASI. Né? E isso é muito interessante, porque nos dá uma segurança de que você tem que ver e rever, revisar, para você ver se você realmente viu tudo certo, tal, porque você vai imprimir e aquilo é salvo e não é mais passível de mudança. Né? Então, se torna uma ferramenta bem interessante também para todos nós. Porque, ainda mais porque
pós-formação, esse profissional ele vai precisar ter contato com diferentes realidades e ele já dá um preparo, um suporte também, né, doutora? Com certeza. Isso ajuda e auxilia nessa formação. Com certeza. E, doutora, dentro da ginecologia e obstetrícia, tem outras subespecialidades? Como seria, então, essa é uma residência que o profissional faz, ele já atua na área, mas caso ele queira se especializar, ele pode continuar os estudos em outras áreas? Sim, pode. Estudar nunca é demais, né? E assim, independente de você fazer uma outra residência depois do R3 de ginecologia e obstetrícia, acho que é bastante importante frisar que a gente sempre tem que estar estudando, porque as coisas mudam, né? Então, é importante a gente sempre estar atualizado, estar estudando, vendo as novidades. E sim, nós temos subespecialidade de ginecologia e obstetrícia, que seria o R4, né? O R3 é a residência geral de ginecologia e obstetrícia. O R4, por exemplo, temos R4 em mastologia, que cuida só da parte da mama, infertilidade, que faz a questão da inseminação, fertilização, essas questões relacionadas especificamente à infertilidade. Tem residências R4 relacionadas à medicina fetal, que é a malformações, que vai fazer aqueles ultrassons bem específicos relacionados ao bebê, à gestação, em gestações que são alto risco. Então, tem ainda algumas outras mais, endócrino, ginecologia. Então, tem várias subespecialidades que, se quiser, dá para ser feito sim. Que bacana. A doutora tocou nesse assunto da questão da atualização, que é algo que é constante, porque evolui muito rápido, tudo muito rápido. Uhum. E um dos pontos que eu sempre converso e pergunto para os coordenadores é justamente essa questão, porque vocês precisam passar o conhecimento adiante e isso também acaba motivando vocês a buscar esses novos conhecimentos, né, doutora? Sim, com certeza. A gente sempre tem que estar atualizado, lendo, indo em congressos. E assim, a gente até comentou um pouquinho antes, né, de começarmos aqui a entrevista, que nós temos aulas quinzenais, mas a cada 15 dias, uma aula de obstetrícia e uma aula de ginecologia. Então, a gente aborda todos os assuntos relacionados à ginecologia e obstetrícia durante o ano inteiro. Os residentes. Então, a gente, como se diz, o referencial teórico também, a parte teórica também é necessária e a gente dá esse suporte para eles também. E, claro, por exemplo, eles geralmente que fazem a aula, a gente acompanha, a gente discute e tal, mas com isso nos traz um aprendizado como professores também muito grande. É muito benéfico também. É uma troca muito grande em ambos os casos. Com certeza. A doutora comentou sobre essa questão da residência, que o médico acaba se tornando quase morando dentro do hospital e é algo muito dito. E dentro da ginecologia, essa questão do parto é algo que varia muito, né? Muitas vezes a mulher entrou em trabalho de parto, você precisa ir lá e tá à disposição. E como é essa questão da formação, doutora, e preparar esse profissional para entender que muitas vezes ele vai precisar abdicar de alguns momentos para atender um paciente, a rotina muitas vezes pode ser um pouco diferente das demais especialidades. Sim, eu acho assim que para um médico, para uma pessoa que está pretendendo fazer ginecologia e obstetrícia, já tem que ter essa noção, né? De que assim, o parto normal, principalmente, ele acontece a qualquer momento, né? E às vezes madrugada, final de semana, então já tem que vir com essa consciência de que é uma abdicação de algumas coisas. Claro que as coisas com o passar do tempo a gente vai, como se diz, afunilando, vai dando uma priorizada como profissional com o passar do tempo, mas é uma abdicação, você tem que, assim, sempre dar esse apoio, né? Sempre dar esse apoio para a paciente e da forma mais humanizada possível. Né? Então, assim, a gente sempre preza por mostrar para eles, por ensinar todos os plantonistas, professores que estão aqui no São Lucas, prezam por essa questão da humanização. O que é humanização? Não é você só fazer todas as vontades da paciente, não. É você fazer o melhor pela paciente, pelo bebê. As melhores condutas. Então, assim, tá um parto normal, tá acontecendo tudo certo, dá toda assistência, tá ali do lado, fica ali do lado, deixa nascer o mais natural possível, no sentido assim, não precisa fazer o tão famoso corte, a episiotomia, que hoje em dia não se faz, não se coloca a ocitocina, que é o hormônio para acelerar o trabalho de parto. Isso não se faz praticamente. Então, assim, são igual eu falei, questão de atualização, né? São coisas que foram, com o passar do tempo, se modificando e que hoje em dia eu acho que está sendo uma assistência bem
legal, bem acolhedora para as pacientes. E essa conexão é muito fundamental, como a doutora disse, né? Ter esse, entender que é um processo único na vida daquela mulher. Ainda que ela tenha outras gestações, é um momento muito especial e você se colocar quase no lugar dela, entender que ela precisa desse acolhimento é muito importante, né? Torna além da medicina uma coisa, como a doutora disse, humana. Um carinho, de fato, com esse momento. Fato que você colocou, né? De se colocar no lugar do outro. Porque para nós, eu, por exemplo, como ginecologista há vários anos, para mim é uma coisa teoricamente habitual, normal fazer um parto, uma cesárea, mas não, a paciente que está do outro lado ali é um momento único, especial e inesquecível na vida dela. E muito vulnerável também, né? Isso. A gente fala sobre isso, ainda mais no parto normal, é o momento que a mulher ali, ela tá com dor, ela tá numa situação de vulnerabilidade mesmo, então ela precisa desse suporte, desse carinho, acho que essa é a palavra também no momento, né, doutora? Porque hoje a gente vê cada vez mais reforçando a importância e os benefícios do parto normal, então muito se fala sobre isso, e ter uma equipe preparada e uma equipe que te dê esse suporte faz a diferença também. Com certeza, esse carinho, esse acolhimento aí faz total diferença na vida da paciente, e ela nunca mais vai esquecer de uma forma muito agradecida, né, só com lembranças boas, né? Isso é importante. E também a questão, a gente falou um pouquinho sobre o ponto de vista ali, a questão da paciente, mas outra relação que é preciso durante a formação e posteriormente é o contato com as demais áreas, então com a equipe de enfermagem, com as equipes de outras especialidades, e como é essa comunicação e essa criação dessa conexão durante a formação do residente, doutora? Então, esse trabalho em conjunto ali. Igual você falou, é um trabalho em conjunto. Então, eu acho assim, claro que nós somos seres humanos individuais. Cada um tem um temperamento, cada um tem uma forma de ser, um modo de agir, né? Mas eu acho assim, a gente tem que priorizar uma boa convivência, independente de ser da pessoa, do residente ser mais genioso ou não, de alguém da enfermagem ou de algum colega médico ser mais um gênio forte, entre aspas, mas isso não está em questão. A gente tem que ter e prezar por uma boa convivência, porque você tendo uma boa convivência, uma boa harmonia entre todos, isso reflete no atendimento para a paciente. Então, eu acho assim, que tem que ter, eles têm que sempre prezar, a gente pede para eles prezarem por esse bom contato com as outras, seja com a enfermagem, que eu acho que é o maior contato, né, seja com as enfermeiras, as técnicas de enfermagem, mas também temos fisioterapia, nutrição, tantas outras áreas aí que a gente entra em contato também. Então, é uma parte do processo de formação e que cada dia mais vai aprimorando e vai aprendendo a conduzir das melhores formas. Com certeza. Porque residência, em outras edições comentaram, é esse aperfeiçoamento, né? É olhar com olhar mais detalhado, é a prática da profissão desses que já são médicos e que agora estão buscando essa especialidade. Isso. E, doutora, falando também agora sim, para a gente dar mais um panorama geral, qual seria o perfil do médico que terminou a graduação de medicina e que busca uma residência? Então, quais seriam os pontos de atenção para esse médico que quer fazer a residência em ginecologia? A doutora comentou sobre a questão de saber que muitas vezes ele vai precisar abdicar, mas teriam outras características também que é importante para esse médico? Então, geralmente no internato, que é no 5º e 6º anos da faculdade, da graduação, eles passam por esse internato, e nesse eles passam no estágio específico da ginecologia e obstetrícia. Alguns alunos acabam, quando passam por esse estágio, se encantando, gostando, se identificando com a especialidade e fazendo a prova. Outros já vêm antes com essa, como posso dizer, convicção de que quer ginecologia e obstetrícia e tal, e também vai fazer. Mas assim, é aquela questão de que ser uma pessoa amável, solícita, que não tenha preguiça de se dedicar à paciente, não tenha preguiça de trabalhar. Eu acho assim que essa questão, eu quero ganhar dinheiro, não é o principal. Eu acho que as coisas vêm como consequência do trabalho que você faz. Se você faz um trabalho bem feito, com amor, com dedicação, com carinho, as coisas vêm independente de qualquer coisa. Então, assim, ter essa mentalidade
se quer fazer uma especialidade como ginecologia e obstetrícia. Tem outras especialidades, por exemplo, pediatria também exige bastante dedicação. Todas, na verdade. Vai Todas. demandar esse cuidado, né? Né? Então, mas assim, esse perfil seria o mais interessante, o ideal para nós. E durante o período de formação desse residente, no caso, ele faz a prova, ele é aprovado, ele inicia, então, o primeiro ano, a doutora comentou, ele já tem um contato prático e teórico já a partir do primeiro ano. Sim, então, muito. Durante os 3 anos, teoria e prática conciliadas, Sempre. isso. Sim. E hoje os residentes, eles passam então aqui no São Lucas, a doutora comentou sobre a questão do ambulatório, tem o plantão 24 horas também de ginecologia. Eles estão em plantão 24 horas Onde aqui. estão os residentes então pra gente aqui dentro do São Lucas? Assim, geralmente eles têm, fica 1 ou 2 residentes aqui no hospital, às vezes até 3, dependendo da escala, porque tem toda uma escala, no plantão de obstetrícia, acolhendo, atendendo as pacientes em trabalho de parto, ou com alguma queixa obstétrica. E aí nós temos outros setores, que são o ambulatório, o centro, que elas vão atender especificamente as pacientes com alguma queixa ginecológica. Também temos o posto de saúde, que eles vão em posto de saúde, atende gestação de alto risco em posto de saúde, ginecologia geral em posto de saúde, também que é muito, eu acho que esse contato tem que ser feito. E as cirurgias, que eles estão aqui no centro cirúrgico, sempre também, toda semana, quase todo dia, fazendo cirurgias. Então já tem o contato com diversas áreas e diversas realidades para aprimoramento da profissão. E um pouquinho agora para a gente encerrar a nossa conversa, eu gostaria de uma pergunta um pouco mais pessoal. Doutora, como é para a doutora como coordenadora acompanhar então a formação desses novos profissionais e verem profissionais qualificados e preparados para o mercado de trabalho que acaba beneficiando muito a nossa região, né? Ter esses novos profissionais atendendo a nossa população, Cascavel, região toda do oeste do Paraná. Então, com a formação desses novos residentes. Para mim é muito gratificante. Eu gosto bastante. Assim, o que eu posso assim fazer por eles, eu faço. E eles também são muito solícitos comigo. Não tenho assim queixas com relação a assim. Amo muito os meus residentes, não tenho o que falar, assim. E gosto muito, muito, muito de estar na coordenação, de estar aí à frente deles. Claro que às vezes tem um puxãozinho de orelha ali, tem algum pedido, outro pedido ali, mas isso faz parte do processo e do dia a dia, mas no geral é muito, muito gratificante, muito tranquilo. Acaba se tornando quase como uma família, né? Pelo esse contato e a quantidade de tempo que passam juntos, precisa dessa boa relação, como a doutora já havia dito, para que vocês tenham essa troca diariamente e possa fazer da melhor forma possível os atendimentos. Com certeza. Doutora, gostaria de contribuir mais alguma coisa que a gente ainda não abordou dentro da nossa entrevista, que seja importante para o pessoal de casa também conhecer um pouco mais sobre essa especialidade? Fique à vontade. Assim, se você tiver desejo, se você se identificou como estudante de medicina ou se está trabalhando, ainda não tem especialidade, está trabalhando seja em postos de saúde, em hospitais, se identificou com a ginecologia e obstetrícia, vem se juntar ao nosso time, vem fazer a prova aí de residência em ginecologia e obstetrícia. Nós ficaremos muito contentes, muito gratos com isso. Muito obrigada, doutora, pela participação. Foi uma honra tê-la aqui conosco e sempre o convite, as portas estão abertas para a doutora voltar. Muito obrigada, obrigada a vocês pelo convite. O São Lucas 24 horas de hoje fica por aqui, mas não deixe de acompanhar as redes sociais do @FH São Lucas Cascavel para ficar por dentro de todas as novidades. Até o próximo!